Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Além da Nefro. Hoje eu estou aqui muito orgulhosa com um time de peso, Conrado Lisandro, Cristiane Moraes, Thales Pacífico e Priscila Cardini. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre nefrologia, tratamento conservador. Enfim, pessoal, vocês podem se apresentar, dizer a formação de vocês. Pode falar. Obrigado, Aline, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui entre amigos, né? E eu sou nefrologista, sou formado em nefro há 24 anos, 24 anos, né, de nefrologia. Eu entrei na residência, na verdade, né? Eu fiz minha residência na UERJ, e a minha graduação foi em Campos, né? Eu sou de Campos, e fiz a minha residência na UERJ, e depois mestrado, doutorado, e hoje eu sou médico e professor do Hospital Pedro Ernesto, né? Sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, e sou médico da equipe do Complexo Américas, na Vitória e Samaritano da Barra. Então, estamos aí para contribuir para o seu podcast. Agradeço muito o convite. Obrigada. Cristiane? Aline, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com todos vocês. Sou nutricionista e sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas moro no Rio há 20 anos, né? Então, eu fiz a minha faculdade de nutrição e vim para o Rio para trilhar a minha carreira acadêmica. E aí eu fiz toda a carreira acadêmica voltada para a área da cardiologia, com ênfase em nutrição na parte de doenças renais, né? E aí fiz mestrado, doutorado, pós-doc. Hoje eu estou atuando aí já na prática clínica, né, há mais de 20 anos, com esse público, e o público que tem relação, né, com a doença renal crônica. Sou hoje vice-coordenadora do Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Nefrologia, editora associada do Brazilian Journal of Nephrology. Adoro a carreira acadêmica, adoro dar aula, mas é muito bom atender um paciente também, né? Então, estamos aí para trocar bastante aqui hoje. Isso aí, obrigada. Thales? Quero agradecer também pelo convite, né, que a Aline fez pra gente. É um prazer hoje dividir a mesa com dois professores meus, né? Eu sou médico nefrologista formado pelo Pedro Ernesto, né, na faculdade, né, da UERJ, né, e pude estar aí 2 anos aprendendo bastante com a Priscila e o Conrado, né, que eu estou dividindo a mesa. Sou médico graduado pela Universidade de Vassouras, e é um prazer estar aqui, né? Acho que sempre é uma oportunidade incrível promover saúde, né, e discutir esse tema que é tão importante aí para os nossos pacientes e a nossa prática clínica. Obrigada. Priscila? Obrigada também pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu fiz graduação na Unirio, fiz residência de clínica médica lá nos Servidores, foi onde conheci o Conrado inicialmente. E mais um exemplo, o primeiro dos exemplos, mas eu já sabia que eu queria nefro. E aí fiz residência de nefrologia no Fundão, depois eu fiz o mestrado no Fundão também. Tenho 10 anos de nefrologia, né? Terminei a residência em 2016. E hoje em dia trabalho na UERJ e na Rede D'Or. Obrigada. Eu estou dizendo para vocês que hoje o podcast tem tudo para arrebentar. Então, eu queria falar um pouquinho do panorama atual da doença renal crônica. Cada um pode falar, assim, não precisa ser especificamente um outro, mas todo mundo pode falar. Se ela é considerada realmente uma epidemia silenciosa, né, na prática clínica de vocês, por que os pacientes são tão tardiamente diagnosticados, encaminhados, tanto para nutricionista quanto para o médico, né? Eu acho que a nutrição é o pilar do tratamento conservador, além do médico e do enfermeiro, que tem papel fundamental de orientação e favorecer a adesão ao tratamento. Então, essa é a pergunta, né? Por que eles são encaminhados tão tardiamente para o especialista, acabam piorando a função renal? Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Fala aí, Conrado. Na verdade, a doença renal, né, assim, um problema grave da doença renal é que ela, na sua maioria das vezes, ela é assintomática, até fases muito tardias, né? A gente tem, assim, alguns tipos de doenças renais que têm uma apresentação muito característica, né? Que são as doenças glomerulares. Então, o indivíduo tem inchaço, tem edema, sua tem queridinha, hematúria, né? Inclusive, né? Mas essa é a minoria dos pacientes. A esmagadora maioria dos pacientes com doença renal crônica, por hipertensão, por diabetes, são absolutamente assintomáticos, até numa fase muito avançada. Exato. Então, para fazer o diagnóstico, tem que ter, primeiro, o rastreio adequado dos pacientes sob risco, né?
E isso é uma coisa que ainda está meio que engatinhando ainda em termos de saúde pública. Embora a gente saiba assim, que o Brasil tem uma legislação, né, tem normas do governo federal desde 2014 que estimulam uma linha de cuidado na doença renal crônica. Tá? Mas o que a gente vê é que o SUS é muito descentralizado. Né? Então, apesar de existir uma normativa federal, às vezes, né, os municípios e estados não implementam isso de forma adequada na atenção básica. Não tem pernas também para implementar, né? Também tem essas dificuldades. Também tem essa dificuldade. Então, acaba que esse rastreio ainda é muito pouco feito, né, no nosso meio, principalmente em relação à albuminúria, né? Acho que a dosagem da creatinina já está um pouco mais sedimentada. Agora, a albuminúria ainda é um problema ainda, né? Exato. Eu acho que a gente tem dois problemas muito antes, né, de chegar no nefrologista, que é, primeiro, o acesso desses pacientes a algum grau de assistência em saúde, né? A gente vive num país de dimensões continentais, então você conseguir manter o acesso à saúde de forma minimamente equilibrada é um desafio absurdo, né? E, além disso, uma vez que ele ultrapasse essa barreira e consiga ter acesso à saúde, a gente ainda esbarra na questão da capacitação profissional, né, de quem está atendendo ali. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente investir em educação continuada, projetos como esse que levam, né, na tela do celular uma informação para alguém que pode se atentar para isso e incorporar isso na prática clínica, entendeu? Então, eu acho que o problema começa muito antes. A fisiopatologia da doença é uma fisiopatologia que favorece, né? É uma doença muito silenciosa e, além disso, essa questão de o paciente conseguir realmente receber o cuidado que precisa, o rastreio que precisa. E isso não é uma exclusividade do SUS, assim. A gente está falando de SUS aqui porque a gente está falando muito de atenção primária. E a gente atende muitos pacientes do SUS, né? Mas também. A gente tentando estruturar uma linha de cuidado dentro da saúde suplementar, a gente encontra barreiras de colegas de outras especialidades que encaminham de forma muito tardia, né, o paciente para a especialidade, mesmo quando ele já tem ali visivelmente a doença se manifestando, mesmo que só laboratorialmente. Eu acho até que a gente tem um destaque muito grande da doença cardiovascular, né? Os pacientes vão muito ao cardiologista, nem sempre os diabéticos eles vão muito ao endocrinologista, eles vão mais ao cardio, né? E acaba que essas especialidades encaminham tardiamente, né? E favorecem com que haja uma progressão da doença, que a gente já falou aqui que é silenciosa, e quando ele chega realmente para o especialista, ou às vezes ele nem chega, né? E hoje a gente tem drogas bastante atuais, avançadas, que fazem com que essa progressão a gente diminua, né? E enfim, a gente vai falar isso mais à frente, mas que a gente tem um destaque da doença cardiovascular, todo mundo fala sobre colesterol, triglicerídeo, infarto, isso, e aí acaba que, apesar da creatinina ser um marcador que já está amplamente divulgado, e como você bem falou, a albuminúria nem tanto, mas que eles prorrogam essa conversa com o especialista, que é o nefrologista, e quando chega lá, já tomou um grande avanço. Eu acho que assim, o maior cerne da questão, né, como o Conrado falou, a questão de ser assintomático, né? Então, muitas das vezes que a gente dá o diagnóstico para o paciente, até quando a gente tem um diagnóstico já em mãos, né, pautados ou na albuminúria ou na creatina, é difícil para o paciente entender acreditar, né, que ele tem um problema grande que pode evoluir quando ele não sente nada, né? E a gente acaba vendo que esses sintomas eles começam a surgir quando o paciente já está numa fase muito mais avançada. Então, eu acho que mais até do que só o diagnóstico, né, com certeza é preciso difundir isso, eu acho que tem muita relação com a questão de também não identificar os fatores de riscos envolvidos. Então, assim, quando o paciente, né, ele é submetido a esses fatores de risco, eu acho que ele começa a ter maior clareza, né, daquilo que ele está submetido a ter, né, futuramente. Então, eu acho que também tem essa parte também do desconhecimento dos fatores de risco que acabam levando aí a doença renal nesses pacientes. Isso é uma coisa um pouco cultural, né? Onde a gente vê que os pacientes, a grande massa, né, da população, paciente leigo mesmo, eles têm muito mais conhecimento sobre a importância de saber valor de
colesterol, valor de qualquer outra coisa, do que o valor da creatinina. E isso é uma coisa que eu estou achando muito legal, que a SBN, a Sonerj, principalmente, a gente vem acompanhando de perto nos últimos anos, de fazendo sempre projetos em massa, né? de divulgação da importância da dosagem da creatinina, fazendo projetos de inclusão, onde a acessibilidade à dosagem, né, da creatinina é levada a lugares como a Rocinha, por exemplo, onde foi feito um dos projetos, né, da Sonerj dos últimos anos. Então, isso é extremamente importante para a gente, mais uma vez, facilitar o acesso, né, da população à assistência, minimamente um rastreio de doença renal. Né? E da mesma forma, né, que existe esse encaminhamento tardio para o nefrologista, existe também um encaminhamento tardio para o nutricionista. Total. E muitas vezes o único pensamento que se tem é não coma carne vermelha. Quando, na verdade, o problema não está só na carne vermelha, né? Na verdade, eu diria que seria o oposto, né? É o que o paciente precisa comer para ele se proteger. Essa é assim, algo que eu falo muito com os pacientes e com os alunos, né? Então, assim, não é o que ele vai deixar de comer. É claro que existem coisas que são, né, super assim, nocivas, não só para a doença renal, como para a doença cardiovascular e diabetes e outras doenças crônicas, mas essa orientação que o paciente recebe no primeiro momento, tem que diminuir a carne vermelha, mas e o ultraprocessado, e a falta de frutas, de verduras, de legumes, de fibras, então é muito mais sobre o que ele precisa colocar na alimentação dele, do que de fato o que ele precisa cortar, né? Então existe um mito muito grande em cima disso, e isso acaba também fazendo com que o paciente não chegue ao nutricionista, às vezes por falta de acesso, às vezes por falta de encaminhamento, às vezes as duas coisas, e ele vai nesse caminho aí, fazendo, né, muitas coisas erradas, achando que ele está se protegendo. Né? Então isso também prejudica muito o curso da doença, né? E o que vocês acham, principalmente o Conrado que falou sobre isso, né? Por que vocês acham que a albuminúria ainda é subutilizada? Acho que é uma mistura de falta de conhecimento dos profissionais mesmo, né? Que não são especialistas, não tiveram um treinamento adequado para lidar com esse tipo de paciente, né? Dificuldade também operacional, talvez não seja em todos os lugares que você consiga fazer o exame, né? A dosagem da albuminúria no serviço público, por exemplo. Né? É difícil. Agora, quando você vai para a medicina privada, isso teoricamente não teria motivo. Né? Aí realmente é falta de conhecimento. Eu acho assim, que houve um ganho nos últimos anos, né, com a introdução dessas novas terapias que a gente vai conversar mais tarde, né? Porque os próprios cardiologistas eles estão prestando mais atenção na questão da albuminúria, por exemplo, né? Então, eles sabem que existe a correlação agora, né, da albuminúria com doença cardiovascular. Então, eles estão começando a pedir mais. Então, acho que está havendo um avanço nesse sentido. E é bom isso, né? Isso é bom. Eu acho que a gente está vivendo uma fase de que nunca houve tanta interface, principalmente com a cardiologia, do que agora com essas novas drogas. Bastante, né? Então... A própria Sonerj, ela teve um evento conjunto com a cardiologia esse ano, foi muito bacana, sim, né? Foi uma interface cardio-renal bem legal. Muito legal. Eu acho que isso está mudando um pouco o cenário. Tende a avançar, né? Tende a avançar. Então, a gente seguindo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho das principais causas da doença renal e como que, existe um ponto de não retorno na progressão da doença, né? Depois que a gente abordar as causas. Pode falar. Então, assim, hoje quando a gente fala, né, de doença renal crônica, né, no Brasil e no mundo a gente não pode deixar de falar de hipertensão e diabetes, né, ainda a nossa maior parte, né, das causas da doença renal, e a gente tem algumas outras causas que são até mais características e sintomáticas, como, né, o Conrado citou, como as glomerulopatias, né, a gente tem também a litise, a infecção do trato urinário de repetição, e causas que às vezes são menos citadas e que as pessoas até desconhecem, né. Quando a gente fala da questão do não retorno, né, a gente sempre divide quando a gente fala em rim em doenças agudas, né, e doenças crônicas, né? E as doenças agudas elas podem acabar se desenvolvendo e, né, posteriormente cronificando, né? E aí quando a gente fala, né, em doença crônica, a gente sempre orienta o paciente, né, descartando esses fatores agudos que tem, né, em alguns casos de reversão, né, a gente não consegue regredir a doença renal crônica, né, curar a doença renal crônica, né? O nome já diz, é uma doença crônica, né, mas a gente consegue retardar a progressão. Então, assim, é importante, né, a gente sempre diferenciar quando o paciente chega pra gente, né? Observar e identificar essas causas, né,
para a gente conseguir entender se o paciente ele tem algum fator de agudização que pode ser revertido, né? Eu já recebi paciente, né, com uma determinada faixa de função renal, né, de doença crônica, mas com alguns fatores agudos que, quando melhorados, né, a gente acabou conseguindo ter aí, né, uma melhoria ali na taxa de filtração desse paciente. Isso não quer dizer que a doença renal crônica foi revertida ou curada, né, mas a gente consegue, né, medir aí esses fatores agudos que também influenciam. Sim. Mas o mais importante, né, é evitar a progressão aí, da doença renal. Mas em termos de causa, hoje a gente tem aí, né, o nosso carro-chefe aí da hipertensão e do diabetes, como aí o carro-chefe da doença renal crônica. Me veio uma questão muito importante agora, que não é exatamente em relação a esse ponto de não retorno, mas assim, uma vez que o paciente desenvolve uma injúria renal aguda, né, uma lesão renal aguda, ele pode recuperar completamente ou ele pode, né, não recuperar, e esse ponto, de estabelecer esse ponto é muitíssimo importante, principalmente naquele que recupera. Porque a gente tende a ser muito mais, relaxar mais no segmento desse perfil de paciente que recupera completamente a função renal, né? E às vezes não fideliza esse paciente no ambulatório, no segmento pós-alta desse paciente, e já está mais do que comprovado, né, na literatura que esses pacientes, eles têm, mesmo com a função renal recuperada, eles têm mais risco de desenvolver novas injúrias renais, novos eventos agudos. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, gestante desenvolve diabetes gestacional, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, e depois não volta ou não vai, não é encaminhado para especialista, perde totalmente o segmento e no futuro ela pode desenvolver e ela nem... Então, assim, mesmo que aconteça esse retorno, ainda assim é necessário que a gente siga esses pacientes, né? Que eles não percam o segmento com o nefrologista, porque você consegue melhorar as condições dele, você consegue prevenir exposições a situações nefrotóxicas, você consegue mediar e intervir antes em relação a situações que são potencialmente, né, perigosas ao rim. Então, vale muito a pena e é muito custo efetivo esse segmento pós-alta. Então... Você, Conrado, o que você tem para falar? Não, eu queria só acrescentar em relação assim, às causas principais de doença renal, né, lembrar que a gente tem sempre aquela coisa, as principais causas de doença renal são hipertensão e diabetes. Sim. Mas esse grupo de hipertensão a gente tem que olhar com muito cuidado, né, porque a doença renal crônica ela pode ser causada pela hipertensão, mas ela pode ser a causa de uma hipertensão secundária. Sim. Então, você tem um grupo grande de pacientes que se apresentam já com uma doença renal avançada, estão hipertensos e são rotulados como sendo uma doença renal secundária unicamente à hipertensão, e ali por baixo tem outras coisas, tem causas genéticas. Sim. Então, assim, uma coisa muito importante na doença renal é a história familiar. Isso aí é uma coisa... A chance de um indivíduo ter uma causa genética, tendo algum parente, né, portador de doença renal crônica, também é muito grande. Então, essa é uma coisa que tem que procurar na história do paciente. Uso de medicamentos como anti-inflamatório, uso crônico anti-inflamatório. Esse é um ponto extremamente importante, né? Porque hoje as pessoas tomam anti-inflamatório, se automedicam, principalmente aqui no Brasil, né? E tomam anti-inflamatório de maneira descontrolada e acaba que durante, assim, muito tempo, muitos anos usando, né? Eu conheci alguns pacientes que fizeram a entrada na diálise por conta de uso de AINE indiscriminado, e que isso não é abordado no anti-inflamatório. O nefrologista, a gente detesta isso, mas que eles usam indiscriminadamente. Comprado sem nenhum tipo de regulação. De regulação. Eu olhei aqui em qualquer lugar. Mas eu acho que mesmo quando a gente tem uma história forte de paciente com uso de anti-inflamatório, a gente sempre deve insistir no básico daquela anamnese bem feita, sabe? Porque... Eu costumo dizer do bom feijão com arroz. Exatamente. Faz resultado. Recentemente, assim, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Eu peguei uma paciente idosa com uma história de poliartralgia, que tomou bastante anti-inflamatório, não sabia creatinina de base, aí chegou em urgência dialítica, a gente começou a dialisar, e aí no rastreio, a gente colhendo informações, tinha só uma síndrome consumptiva muito discreta precedendo a internação. A gente ficou na dúvida se isso já era, né, da piora da uremia e tal. E quando a gente foi fazer todos os exames de rastreio da paciente, a gente descobriu um mieloma. Então, assim,
agora ela está tendo acesso a tratamento, está fazendo quimioterapia e provavelmente tem mais chance de recuperar, né, a função renal, apesar de ser 86 anos. Mas assim, é uma doença passível de tratamento, que responde razoavelmente, né, ao tratamento. Então, acho que a gente precisa sempre não se contentar. Às vezes o anti-inflamatório ele vem porque alguma coisa está causando a dor, e a dor Sim. pode, né, ter uma outra causa ali por baixo. Que eu ia falar também sobre o câncer renal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Conrado, sobre o câncer renal, porque, na verdade, existiam alguns tratamentos mais... como a retirada do rim, né? Antigamente, hoje tem uma conduta mais conservadora, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente também cita, né? Eu sinto a doença renal policística, autossômica, que às vezes acaba atingindo uma família inteira, né? Mas eu queria que você falasse sobre essas duas causas também. Os tumores renais, assim, como causa de doença renal crônica, está mais no contexto quando você tem que realmente você tem uma cirurgia mais ampla de perda de massa renal, né? Perda de néfrons, né? Então, assim, a tendência hoje é sempre que possível você fazer uma cirurgia poupadora de néfrons. Então, uma nefrectomia unilateral, às vezes uma ablação, né? É possível fazer também uma ablação do tumor, né? Uma coisa mais localizada. E você tem terapias hoje adjuvantes, como imunoterapia, que também pode ser feitas, né? Tudo no sentido de preservar a massa renal, né? E tem essa chance de você ter câncer num rim e depois de um tempo ter no outro? Pode ter contralateral, a gente já viu casos assim né? Infelizmente, né? São muitas vezes de fundo genético, né? Então, pessoas que têm mutações genéticas e predispõem, às vezes, neoplasias múltiplas, neoplasias renais mais agressivas, tumores bilaterais, e às vezes tem que ir para nefrectomia total. São casos mais extremos. E aí, né? exatamente com aquilo que você falou, né? A pessoa hipertensa, mas quando vai investigar, tem um tumor que nem sabia, enfim. Exatamente, né? E aí é submetido a uma terapia, uma nefrectomia total, vai deixar ela com a metade da massa renal, então a chance dela desenvolver uma doença renal crônica depois é muito maior. Com certeza. Com certeza. Fala, Cris. Eu queria acrescentar a questão das causas da doença renal crônica, porque desde o ano passado, se não me engano, né, acho que foi que o KDIGO publicou, que a obesidade ela é causa direta da doença renal crônica, né? Porque o que se falava antes, né? O indivíduo portador de obesidade vai ter uma hipertensão, vai ter um diabetes, uma síndrome metabólica, e aí essas comorbidades levariam aí a maior risco de desenvolvimento de doença renal crônica. Na verdade, você pode ter um paciente com obesidade sem alterações clínicas ainda, né, que é a obesidade pré-clínica, mas esse indivíduo tem um alto risco de desenvolvimento de doença renal crônica. Então, isso é importante, né, porque a gente sabe, né, tem pacientes que falam assim, eu estou acima do peso, mas olha, os meus exames estão ótimos, né? E aí a gente fala, tudo bem, eles estão ótimos, mas o seu risco, né, de doença cardiovascular, de doença renal e etc., eles estão aumentados, né? Sobrecarga hemodinâmica, a gordura ali que gera uma lipotoxicidade para os rins e assim por diante, né? As toxinas urêmicas que vão acumulando. Então, a gente precisa conscientizar a população que mesmo sem alteração de bioquímica, de laboratório, você tem mais chance de desenvolver doença renal crônica, né? Tanto para os pacientes quanto para os próprios profissionais, né, da área da saúde, né? Não, tá tudo certo aqui, vida que segue, né? Então, eu ia perguntar exatamente isso. Todo paciente diabético tem a propensão de desenvolver uma nefropatia diabética, né? Se tem essa ligação, né? E vocês já falaram sobre isso aqui, porque a obesidade é um carro que é o carro-chefe da diabetes, né, que vai fazer com que haja uma evolução da doença. Se não houver um cuidado, se não houver um tratamento, se não houver essa coisa do exercício físico, que hoje a gente está falando muito isso, né, para combater, a gente vê artigos falando sobre até o envelhecimento, né, da gente falando sobre exercício físico, como ele é importante para muitas coisas, né, muitas doenças, evitar muitas doenças, né. Então, realmente o paciente ele precisa estar muito bem informado em relação à obesidade e fazer de tudo para que ele diminua os níveis de obesidade. Porque assim como existe a lipotoxicidade, que vem do tecido adiposo que está excessivo, quando a gente fala de exercício, a gente tem as exercinas, que são as miocinas que são liberadas lá pelo músculo e que vão atuar justamente
em contrapartida de um processo inflamatório. Exato. Então, eu acho que é muito interessante, algo que eu faço muito na minha prática clínica, é explicar, né, de uma forma simples, mas para que as pessoas entendam que o exercício ele não é uma questão estética, ele não é uma questão de criar um músculo ali visível e definição muscular. Ele vem como um tratamento para a doença que você tem ou para a prevenção de doença, né? Eu costumo fazer uma analogia que eu falo assim, todo mundo tem que estar preparado para chegar no CTI, né? Então, se você sofre um processo de internação, seja eu, seja o Conrado, seja você, e se a gente tem uma boa massa muscular, uma boa capacidade de VO2, né, então a gente reage muito melhor a esse processo de internação. A gente vai sair com baixa de massa muscular, com perda de massa muscular, mas imagina se você entra numa intercorrência clínica, que seja uma internação, já com uma baixa massa muscular, já com uma baixa capacidade pulmonar, um VO2 ruim, né, que é a sua capacidade ali pulmonar. Então, você tem que estar bem preparado para correr atrás do ônibus, mas também, se precisar ser internado, você tem que estar bem. Bom, eu vivenciei isso, o Conrado estava do meu lado na pandemia. Eu fui uma das primeiras, junto com muitos profissionais de saúde, a ser uma das primeiras a ter Covid. E eu tive uma internação, né, Conrado? Tava mal pra caramba. Fiquei muito mal. E eu não tenho dúvida, eu sou asmática, mas eu não tenho dúvida que o que foi o fator, assim, agravante foi a obesidade. Eu quase entubei. Conrado me acompanhou na entrada da emergência. Eu tive todos os dias de febre. E no 10º dia foi assim, me leva para o hospital que eu não vou passar de hoje. E quando eu cheguei, era aquele boom de pessoas, não tinha internação, não tinha lugar para internar, eu fiquei na emergência esperando um leito. O meu andar eram só profissionais de saúde. E foi, assim, uma experiência de lá para cá. Foi assim, aquela virada de chave, assim, eu preciso emagrecer. Eu ainda tô obesa, mas eu estava 18 quilos mais obesa. Exato. Então, você virar essa chave é difícil, porque nós profissionais, a gente não tem tempo para nada, né? A gente tem tempo para a família, para os filhos, a gente prioriza algumas coisas do trabalho, mas a gente vai ficando por último, e isso é extremamente importante, até porque você vai envelhecendo e você precisa ter músculo. Então, quando eu internei, que eu vi, né, que você fica consumido, você perde massa muscular e você precisa fazer uma boa ventilação que você não tem, já não tinha por conta da asma, então por conta da obesidade piorou, e aí você olha assim, cara, assim, é necessário fazer alguma coisa. Então a gente até divulga assim, né, você daria tudo pela sua família, mas você morreria pela sua família, mas você não quer viver pela sua família, né? Porque é isso, né, você ter saúde para você viver coisas boas, né? E acaba que a gente vai priorizando outras coisas e você vai se deixando de lado, e isso a gente precisa mudar isso, porque a gente percebe que, como você falou, né? Você vai para um CTI, eu não cheguei para o CTI, mas eu acho que eu não fui porque não tinha vaga, né? Se tivesse vaga... De caos, né? Foi um caos. Então a gente priorizava, os profissionais priorizavam quem tá pior para ir para o CTI. Então eu claramente iria para o CTI, mas eu só não fui porque tinham pessoas muito piores do que eu. Então é isso mesmo que você falou, né? Você, minimamente, você tem que... você vai se preparar para o pior quando você faz o exercício, né? Aquilo ali é para a vida, né? Então, como é que vocês enxergam o papel dos inibidores do transportador de sódio-glicose, né? Isso é importantíssimo em relação a diabetes, né? Fala um pouquinho, Conrado. Já preciso falar. Acho que foi depois dos IECAS e BRAS, né, que foram os primórdios que revolucionaram essa questão de nefroproteção. Acho que vemos um hiato aí de muitos anos sem nenhuma evidência muito significativa na nefrologia, e aí eles vieram para botar o pé na porta com isso, né? E a partir deles, depois... vieram outros trabalhos de outras classes de medicamento que igualmente demonstraram efeito renoprotetor, né? Só para a população, né? Quando eu falo desses inibidores, são as glifosinas, né? Isso. E aí, a gente inicialmente
viu o benefício deles na população diabética, mas diversas análises depois de outras populações também comprovaram o benefício deles em relação a esse mecanismo de antiproteinúrico mesmo, de nefroproteção. Então, foi uma medicação tão boa, uma classe de medicação tão boa que extrapolou o efeito inicial, a população inicial estudada, que eram os pacientes diabéticos, né? E sobre a finerenona e as outras drogas que também podem... Está seguindo o mesmo caminho, né? Exatamente. Fala um pouquinho. A finerenona inicialmente era o benefício classicamente comprovado para doença renal do diabetes, né? E para pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Uhum. Mas agora no Congresso Europeu acabou de ser... Que você estava lá, inclusive. Acabou de ser liberado o estudo que avaliou o efeito benéfico dessa classe de medicação também nos pacientes não diabéticos, controlando proteinúria, estabilizando o tempo de perda de taxa de filtração glomerular. Então, a gente está seguindo, né, com a finerenona os mesmos passos aí dos inibidores de SGLT2. Então, acho que o próximo desafio agora é a gente conseguir garantir tanto acesso da população à finerenona quanto a gente já teve de vitórias, né, em termos de políticas públicas com os inibidores de SGLT2. Sim. Fala um pouquinho, então. Eu acho que também um grande desafio, né, nesses pacientes é o início, né, da medicação em termos de você não perder o tempo, né, para isso. Como muitas vezes a gente chega, né, com um paciente já diagnosticando a doença renal crônica num estágio mais avançado, né, 4 até 5, às vezes a gente acaba perdendo o tempo e o benefício, né, que esses pacientes teriam. Né? A fisiopatologia da doença renal crônica, né, na maioria das doenças de causa, gera hiperfiltração glomerular. Né? Isso acontece no diabetes, na hipertensão, até quando o paciente também perde, né, uma massa renal por uma nefrectomia parcial, no caso dos tumores. Então, várias doenças diferentes acabam tendo, né, uma interseção ali da fisiopatologia da hiperfiltração glomerular. E essas medicações, né, como inicialmente o IECA, o BRADA, essa categoria, que antes eram vistos apenas como antihipertensivos ou modificadores da história cardiovascular do paciente, eles foram estudados e vendo como atuante direto aí na fisiopatologia da doença renal crônica, né? Então, reduzir essa hiperfiltração glomerular, né, diminuindo a progressão dessa doença, né, depois, né, com o inibidor de SGLT2 e agora com a finerenona, é um grande desafio para a gente, da gente ter um tempo para começar, né? Sobretudo, né, o SGLT2, a gente acaba tendo ali estudos para a gente utilizar numa taxa de filtração glomerular em torno de 25, 20 ml minuto, né, pelos estudos, e às vezes o paciente ele chega para a gente com uma taxa de filtração abaixo disso, e a gente acaba não podendo iniciar essas medicações. Então eu acho que o que eu tenho visto aí, né, no consultório, principalmente, é isso, é a gente ter essa identificação precoce da doença para a gente ter a liberdade de usar essas medicações, né, como esse benefício de reduzir essa hiperfiltração glomerular no início da doença. Eu queria perguntar para vocês se realmente o emagrecimento modifica a velocidade da progressão renal, da progressão da doença, e o impacto da resistência insulínica e da inflamação crônica nesse processo. Sim, só o processo de emagrecimento, que é o que a gente estava falando anteriormente, né? A diminuição da massa de tecido adiposo, essa lipotoxicidade e a inflamação por si só, eles já auxiliam muito nessa questão da hiperfiltração glomerular, tá? E de lesão ali de alguns tecidos dentro dos rins. Então, é o que a gente está falando, a obesidade por si só, ela, independente de qualquer outro fator clínico, ela gera progressão, mas ao mesmo tempo o processo de emagrecimento pode trazer aí uma melhora ou uma diminuição dessa velocidade da progressão, tá? Eu queria abrir um parênteses aqui, pode rapidinho, claro, só em relação às glifosinas. Você que manda aqui, vocês que mandam. Quando né, a gente teve essas excelentes notícias aí, né, da entrada das glifosinas no tratamento dos pacientes, chegou-se a cogitar, né, algumas áreas aí chegaram a cogitar que as condutas nutricionais praticadas atualmente, elas se tornariam obsoletas.
Porque já que você está ali, né, diminuindo todo o problema que você teria ali em cima do rim, então o paciente estaria livre para ingerir, né, a quantidade que ele desejasse de proteínas e assim por diante. Quando, na verdade, o tratamento conservador da doença renal crônica, quando a gente pensa, né, na alimentação, a proteína, eu não diria mais que ela não é mais o centro. Existem outras coisas que são extremamente importantes e que mesmo com as glifosinas, por exemplo, a gente ainda tem acúmulo de toxinas urêmicas. Isso é independente da entrada ou não de uma glifosina. Então, a dieta ela é sim importante, tem que ter um controle de ingestão proteica dependendo do paciente, do quadro do paciente, da idade do paciente, do que ele faz de exercício físico e assim por diante. Mas mais importante que isso é a ingestão de fibras, que a gente vê que tem um impacto bem positivo, né, no controle das toxinas urêmicas, por exemplo. A gente vê muito em diálise, mas também vê em conservador, a qualidade da dieta desse paciente. Então, na verdade, um potencializa o outro. Então, a gente teve até uma publicação que foi extremamente criticada, que ela chegou a citar que a nutrição seria obsoleta, mas imagina, a nutrição ela é obsoleta no paciente com diabetes que trata o diabetes com medicação? Não é. Né? Então, ousados, né? Foi. Mas aí retiraram, a gente, né, a professora Denise Mafra, que é uma das líderes, né, na área de pesquisa em nutrição renal da UF, que foi minha orientadora, escreveu lá em defesa, a gente, né, ajudou a SBN e tudo, então a gente conseguiu tirar esse paper de circulação, teve uma retratação, porque foi uma publicação realmente muito pesada, né? Em tempos de tanta desinformação, chegando tão rápido, né, os pacientes, exatamente, os profissionais, exatamente. É importante ter esse controle. Então, assim, as glifosinas, elas são sinérgicas com exercício físico, com alimentação e assim por diante. Sem dúvida. Queria destacar, né, que dentro disso tudo que a gente está conversando aqui, né, entra esse conceito agora da síndrome cardiorrenal metabólica, né, que é um termo, meio que um termo guarda-chuva que abarca tudo isso, né, a importância da obesidade, do diabetes, e da doença renal e do risco cardiovascular que esses pacientes são submetidos, né. Então não tem como você dissociar o tratamento nutricional, o tratamento medicamentoso. Sem dúvida. São pilares de tratamento que já estão muito consolidados, né. Não há o que questionar, né? Realmente é muito ousado questionar uma coisa dessa. Então, sim. E aí essas drogas novas, elas entram justamente para interferir em mecanismos chaves fisiopatológicos, né, dessa síndrome, né, que hoje em dia é a principal causa de mortalidade, né, mundial, né, e que leva a infarto agudo do miocárdio, né, que é a principal causa de morte dos pacientes. Sim. Pacientes renais, né, diabéticos, eles morrem em última análise de doenças cardíacas. Isso, né? Exatamente. A gente falou muito de hipertensão e diabetes, eu queria, né, falar um pouquinho dessas que são menos faladas, né, como as glomerulopatias, as doenças hereditárias, as autoimunes, né, e falar também depois, daqui a pouquinho, sobre infecção urinária, que é uma coisa muito importante, principalmente nas mulheres que vão para o climatério, que a gente também já sabe, né, que está associado muito à infecção. Então, assim, falando rapidamente, dando uma pincelada nessas glomerulopatias e doenças hereditárias, principalmente você, Conrado, tem um ambulatório específico de glomerulopatia. Assim, as glomerulopatias, né, elas, se você olhar assim, em termos de prevalência populacional, elas são doenças pouco frequentes. Mas quando você olha o impacto delas para a nossa especialidade, elas são muito impactantes. Elas são a terceira causa de doença renal crônica terminal, né, no Brasil e em outros países. Né? Você vai na China, por exemplo, é a segunda causa de doença renal crônica. São doenças glomerulares que cronificam, né? E, felizmente, a gente está vivendo hoje no período de muita novidade nesse campo, né? Como nunca teve na nefrologia. A gente ficava olhando as outras especialidades, né? Reumatologia, oncologia, que tinha um monte de coisas novas o tempo inteiro, e a nefro ficava lá só esperando alguma coisa nova aparecer e não apareceu nada, né? Você vê, eu fui residente no início dos anos 2000. A única coisa que a gente tinha era inibidor de EGA e BRA, e dieta. Né? São os dois pilares do tratamento naquela época, era isso. E ainda se restringia potássio nessa época. Exatamente. Ou seja, coitado. Os pacientes não comiam. Os pacientes não comiam. Não comiam nada. Então, assim, era muito limitado, né? E as terapias para as doenças glomerulares, durante muito tempo, eram terapias inespecíficas. Então, era corticoide, né? Então, são drogas, né?
E de um tempo para cá, a gente está caminhando com uma precisão, né? Isso é grande importância, né? Medicina de precisão. Então, estão surgindo drogas que estão atuando na fisiopatologia das doenças glomerulares, né? Sim. Então, por exemplo, a nefropatia por IgA, que é a principal causa de doença glomerular mundial. Então, hoje você tem uma linha inteira de pesquisa que bloqueia receptores específicos, Sim. citocinas específicas, né? Inclusive, lá no PDRNest, a gente tem a felicidade de poder participar de trials internacionais, né? Então, nós estamos hoje com 2 trials em andamento lá de drogas, né? Dessas drogas biológicas, né? Uhum. Que vão revolucionar o tratamento das doenças glomerulares, certamente. E, certamente, isso vai mudar o cenário da doença, da progressão da doença renal nesses pacientes. E tem algum sinal clínico que você pode dizer quando existe uma doença glomerular e quando indicar a biópsia nesses casos? Se precisa, ao contrário, se precisa, né? Assim, ao contrário da maioria das doenças renais crônicas, que tem um curso muito silencioso, as doenças glomerulares, elas sinalizam para a gente, né, que existe um problema. Né? E aí o principal disso são sinais clínicos, principalmente edema, né? Edema de membros inferiores, edema de face em crianças principalmente, alterações na coloração da urina, seja macroscópica principalmente, né? Hematúria, presença de espuma na urina, né? Que sugere muito proteinúria, né? Então são sinais clínicos que apontam para a presença de uma doença glomerular. E às vezes você fazendo um exame de rotina, você detecta lá uma hematúria, né, que você não consegue ver a causa inespecífica, e você vai investigar, né, você realmente encontra uma doença glomerular. Né? Então, a biópsia renal normalmente é indicada quando você tem uma perda importante de proteína na urina, geralmente acima de 500 miligramas, associado ou não a hematúria de origem glomerular, né, e alterações da função renal em geral. Então, são indicações de biópsia renal para detectar o mais precoce possível esse grupo de doenças, né? E poder tratar elas o mais precoce possível. Sim. O Japão, ele tem uma prevalência assim, absurda, principalmente de IgA, né? E durante muito tempo, a gente tinha critérios muito mais... O sarrafo era mais alto para a gente partir para biópsia renal aqui no Brasil, né? Então, a gente tinha muito subdiagnóstico, né, dessas doenças. E lá eles sempre tiveram uma abordagem muito mais precoce, né, para fazer biópsia renal e aí, consequentemente, fazer o diagnóstico e permitir o acesso ao tratamento. Então, isso é uma diferença que a gente foi mudando os nossos critérios para biópsia ao longo do tempo, porque a gente foi vendo o impacto que isso tem, né, em relação ao acesso mais precoce ao tratamento da doença de base. Então... eu até vou além, né? Difícil, assim, hoje, como a gente trabalha, né, em hospitais do SUS, né, isso pra gente, e que são de referência de nefrologia, isso pra gente a biópsia fica mais fácil, né? Hoje a gente, eu não sei como é que é na saúde suplementar, mas eu acho que ainda tem essa mentalidade um pouco, né? Quando indicar a biópsia e tal, mas pra gente no hospital público fica mais fácil, mais rápido o paciente ser encaminhado para biópsia, né? Isso facilita. Né? Na saúde suplementar é mais tranquilo também, assim, quem faz a biópsia, a diferença é quem executa o procedimento, né? Que na maior parte dos hospitais de saúde suplementar costuma ser a radiointervenção e não o nefrologista, como é no SUS, né? A dificuldade é quem está na rede pública primária e ter acesso. Esse é o gargalo maior, né? Eu falo sobre isso. Os grandes centros acabam tendo, né, maior disponibilidade, maior academicismo, até em investigar e ver as condições que são mais raras. Mas às vezes quando você vai para essa ponta lá, né, você acaba não vendo que muitas glomerulopatias deixam de ser diagnosticadas, né? O paciente acaba perdendo tempo. Né? O final dessas doenças é a fibrose renal. E às vezes o paciente perdeu tempo, às vezes, de fazer a biópsia e evoluir com uma cronificação. E quando a gente fala de impacto de glomerulopatia, né, a gente não pode citar, né, que não pode deixar de citar, na verdade, que assim, a maior parte dos nossos pacientes que a gente vê em diálise são pacientes mais velhos, né? E quando a gente fala em glomerulopatia, a gente não pode deixar de citar o impacto que isso tem em pacientes jovens, né? Muito. Pacientes, às vezes, crianças, né, como o Conrado citou, ou jovens, que acabam tendo, né, aí uma função renal prejudicada, né, de forma muito rápida, né? De ver que hipertensão e diabetes, muitas vezes, né, mesmo sendo assintomático e sendo descoberta de uma forma mais tardia, elas levam muitos anos, às vezes, para desenvolver
o prejuízo. E a glomerulopatia não, às vezes Comete o paciente em faixa etária mais semanas, em dias, o paciente Sim. perde função renal. Então isso tem um impacto muito grande aí na população jovem, né? Quando a gente fala economicamente aí. ativa, né? Sim. Exato. E é importante essa conversa sobre a biópsia, da gente conseguir garantir o diagnóstico adequado da doença de base do paciente, principalmente em glomerulopatia, e doenças genéticas também que acometem mais ou menos essa mesma faixa etária, né? Por quê? Porque esse paciente, com uma expectativa de vida muito grande pela frente, ele vai transplantar. Sim. Né? Todos os pacientes devem ser oferecidos ao transplante, mas principalmente esses pacientes muito jovens, quando eles vão para o transplante com a doença de base indeterminada, a gente pode comer mosca na condição clínica desses pacientes, né? Se a gente já sabe o diagnóstico de base, se é uma glomerulopatia que tem alto risco de recorrer no enxerto, se é uma doença genética, a gente pode mudar a imunossupressão, às vezes pegar mais leve na imunossupressão e expor o paciente a um risco menor de doenças, infecto-contagiosas oportunistas secundárias à imunossupressão, ou não, ou a gente precisa pegar mais pesado e prevenir com mais afinco o risco de uma rejeição, de uma recidiva, né? Então, a gente precisava ter o paciente mais na mão, com a doença de base mais determinada para a gente conduzir melhor esse paciente, inclusive até o pós-transplante. Eu não sei, vocês fazem mais ambulatório, assim, antigamente, eu trabalhava em clínica de diálise, eu ainda encontrava muito, pacientes jovens, eu lembro de 19, 20 anos, causa indeterminada. Eu nunca me conformei com isso, porque, imagina, 18, 19 anos, ele tem a vida inteira pela frente, chegar lá com causa indeterminada, meu Deus, ninguém pesquisou. Aí falava, não, é porque eu sou hipertensa. Não, mas não é hipertensão. Então eu chegava, perdeu o time de fazer biópsia, quando fui fazer o rim já era crônico, enfim. E eu acho que hoje acontece menos, isso, Mas eu não sei qual é. Ainda acontece, mas assim, acho que é menos, não. Porque a doença é assintomática. Então, assim, uma glomerulopatia que cronifica, ela tem um curso também meio assintomático, Então, quando você vê um jovem de 18 anos, ele descobre se ele tem renal crônico, e aquilo ali foi uma doença genética, ou então uma glomerulopatia que passou despercebida e foi lentamente ali evoluindo. Eu, quando fiz o meu mestrado, acompanhamento de pacientes de tratamento conservador, eu pegava muitos, adultos jovens, e que eram acompanhados durante muitos anos, pela nefroped, depois foram acompanhados por nefrologista, justamente porque a mãe era sempre muito ligada nisso, Então, quando tinha algum problema, esse edema, já procurava ajuda. Então, por mais que fosse no pediatra, e o pediatra também eu acho que é um especialista que ele tem muito essa sensibilidade, nesse feeling de encaminhar logo para o nefrologista. E aí percebia, fazia, identificava já que era uma glomerulopatia e já ia acompanhando, e assim, ficava em tratamento conservador durante muito tempo, Então, assim, isso é bom. Mas ainda existem realmente essa questão de ainda ter, como você disse, pessoas que chegam no ambulatório e já tem e que chegam em diálise, precisam iniciar a terapia renal substitutiva sem uma causa determinada, Que eu acho que a gente está caminhando agora, que está começando a se desenrolar nessa era que a gente está vivenciando agora, é diagnóstico de doenças genéticas, como etiologia de doença renal. A gente está ainda no início, tanto por questão de conhecimento mesmo, que vem se consolidando dos últimos anos para cá, mas também como acessibilidade, porque mesmo na saúde suplementar isso ainda é caro, porque não é coberto, são exames que não são cobertos, e nem a classe média às vezes tem condições de pagar, e esses exames eles vêm barateando com o tempo, Antigamente um exame desses era caríssimo, hoje em dia a gente tem painéis mais direcionados para o tipo de doença que a gente tem, painéis de glomerulopatia, painéis de doença renal crônica, painéis de doença cística, então a gente consegue dar uma direcionada, E a gente está cada vez mais sedimentando esse conhecimento de genética em nefrologia atualmente, Conrado está orientando aí uma tese de doutorado sobre isso, lá na UERJ, a gente está com um projeto lá que está fazendo exoma completo de pacientes, um grupo com doenças glomerulares primárias, podocitopatias, e um grupo com doença renal indeterminada. Então está bem bacana, já temos 150 pacientes já analisados, muito legal.
E assim, o resultado preliminar, nós temos acho que 80 exomas avaliados. E a prevalência é alta, viu? Acho assim, em torno de 15% com variantes patogênicas, né? Patogênicas, sabidamente patogênicas, e cerca de 40% com variantes de significado indeterminado. Né? Que isso é uma terminologia genética, né? Que o indivíduo tem uma mutação, ou, né? uma alteração de um gene que não se sabe muito bem, ele está associado à doença, mas não se sabe se ele causou efetivamente. Então, e aí, com o desenrolar da pesquisa ao longo dos anos, esse gene que era possivelmente patogênico, ele pode virar patogênico, né? Então tem uma prevalência bem alta, né? Quando que você começa a pensar, que você pode começar a pensar em ser uma doença genética, Conrado? Início de doença renal numa idade precoce, história familiar positiva para doença renal, vários membros da família com doença renal, síndrome nefrótica resistente a corticoide, né, principalmente na infância, né, aquela criança que ela é resistente desde o começo ao corticoide, que não responde clinicamente ao corticoide, já tem uma chance grande de ter uma doença genética de fundo, né? E outras anormalidades sindrômicas, né, alterações oculares, alterações de audição, né, a favor de síndrome de Alport, por exemplo, alterações císticas renais, né? Então são todas pistas que você tem para achar. De progressão também, né? A gente vê aquela doença renal que acelera muito rápido, né? Ela vai... Isso é uma causa muito definida. Né? Isso acaba chamando atenção. Então são causas que chamam atenção. A gente está muito animado em fazer a parte da doença renal indeterminada, né? São justamente esse grupo de pacientes que começam a dialisar, né? Muitos do nosso ambulatório de pós-transplante, né? Que transplantaram, a gente está fazendo muitos lá, né? Que perdem o... Não, eles estão acompanhando no pós-transplante, mas a doença de base a gente não sabe qual foi. Ah, sim. Entendeu? Então a gente está pegando os pacientes e fazendo o exoma deles. Perfeito. Então eu queria falar um pouquinho sobre a doença autoimune também, que a gente vê, uma das principais é o lúpus, né? E aí eu queria saber como é que a gente pode modificar precocemente esse prodiagnóstico renal da doença lúpica. Eu acho que o grande desafio é identificar, né? Assim, quando a gente fala, né, isso acaba entrando numa interseção ali com as glomerulopatias, né? Principalmente quando a gente fala em lúpus, né? São doenças que secundariamente levam, né, a glomerulopatias, e elas são muito sistêmicas e dão, né, o lúpus é uma doença autoimune que pode afetar todos os órgãos do corpo, né? E às vezes, né, o rim também é afetado, mas como o Conrado também citou, né? Às vezes o paciente ele tem hipertensão, ele tem outros comemorativos junto com a doença, e o rim acaba, né, sendo levado mais como uma consequência de algo e não é investigado. Então, assim, eu acho que o mais difícil é você ter esse cerne de entender que é algo sistêmico ali, né, tá afetando diretamente o rim. E identificar isso precocemente, né? Principalmente, assim, quando a gente fala em doenças autoimunes, né, acometendo o rim, a gente chama atenção para o mesmo diagnóstico de glomerulopatias. A gente detectar uma hematúria que às vezes ela não é macroscópica, então assim, o paciente não está vendo a urina dele vermelha, mas você coleta um exame de sedimento urinário e você vê que tem uma cruz de hematúria, né, e acaba identificando que essa hematúria ela não é do trato urinário, ela é glomerular, né, identificando proteinúria já num nível, né, acima de 500 miligramas, né, tudo que vai levar a gente à biópsia renal, né, e raciocinar, né, aquele painel inteiro que a gente faz para as glomerulopatias, né, todo o painel imune, os anticorpos que a gente acaba dosando e que muitas das vezes dão uma pista para a gente antes mesmo da biópsia renal. A gente acaba às vezes levando o paciente à biópsia renal já tendo uma hipótese clínica de diagnóstico. Então é um grande desafio você pegar doenças muito sistêmicas, né, e o clínico, né, que está lá às vezes na frente, né, recebendo esse paciente, ele ter esse feeling, né? Esse feeling de identificar as alterações urinárias aí, principalmente. Você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar para Cris, porque uma vez eu vi você falando em eu não lembro agora onde foi, mas foi em algum simpósio sobre nutrição em doenças autoimunes, com acometimento renal. E o que tem de evidência, assim... Cris é multifacetada, né? Ela sabe tudo. Tá vendo? Porque você é uma... Mas era nefropatia por IgA, será? Não, era doença autoimune reumatológica. Que você entrou no debate, assim, não era o foco do simpósio, mas entrou no debate. Mas... a gente faz o básico primeiro, sempre, né, na parte nutricional. Então, a gente tem que, assim, antes da gente pensar em compostos bioativos, que a gente pode pensar, né, para esses pacientes, né, que podem ser anti-inflamatórios, por exemplo,
a primeira coisa é trabalhar a alimentação desses pacientes. Muitos vêm com alimentações, com uma base alimentar, às vezes, assim, eu vejo muito paciente entendendo como uma alimentação saudável um prato com proteína e legumes. E que não é saudável, né? Nem sempre. Até sim. Mas não para ele. Não né? para ele. Agora, sem sombra de dúvidas, assim, acho que o padrão alimentar carro-chefe, seja para uma doença autoimune, seja para uma doença genética, seja para doença causada pela hipertensão, pelo diabetes, é a dieta que a gente, que é traduzindo, né, para o português, a base de plantas, né, que nos Estados Unidos a gente fala plant-based diet. Isso, ela é uma dieta que protege muito, que tem muito agente anti-inflamatório, que tem os compostos bioativos, que tem tudo ali que ajuda a trazer a nefroproteção e a cardioproteção, o controle das toxinas urêmicas, por ser uma dieta rica em fibras, por proteger a microbiota intestinal. A microbiota é um centro muito importante, que a gente tem que ter como alvo. Era isso mesmo que você estava falando. Exatamente, a microbiota ela é o alvo, né? Então, e esse paciente, muitas vezes, ele vem com um pouco de disbiose, talvez pela polifarmácia, talvez pela idade, pela própria doença, né? Pela imunossupressão. Mexe muito mesmo. Então, a gente tem que saber de manejo da parte gástrica, né? Da parte da gastroenterologia. E saber, porque... vou dar um exemplo para vocês, tá? De paciente, assim, que às vezes aparece que a gente está vendo ali que tem uma disbiose, pode ser uma SIBO, pode ser alguma coisa, né, mais grave, só que é um paciente que você quer que faça uma dieta que seja mais à base de plantas. Ou você faz um, ou você faz outro. Porque se eu tenho que suprimir alguns alimentos que estão alterando a microbiota intestinal desse indivíduo, que estão gerando mais produção de gases, que esse indivíduo vem com muita queixa, com muito incômodo, com gases, com flatulência, com desconforto. E aí você tem que fazer uma dieta que chama de low FODMAP, uma dieta baixa em FODMAP, que são os alimentos que fermentam mais. Só que esses alimentos são os alimentos que trazem proteção para os rins, né, que ajudam nessa questão da fibra. Então, a gente precisa focar nessa microbiota. Então, talvez nesse indivíduo que esteja com muita queixa, eu vou ser um pouquinho mais complacente com a proteína de origem animal e tentar fazer essa dieta em baixo teor de FODMAP e depois eu transfiro ele para essa dieta mais plant-based. Mas, sem dúvida, a microbiota, ela é o centro da atenção, né? O centro do tratamento hoje. Eu falo para o paciente, assim, uma coisa que eu sempre falo assim, você tem boa função intestinal? Ou seja, se você vai ao banheiro todos os dias, o paciente fala assim, mas às vezes o paciente tem uma boa função, frequência intestinal, ele tem uma boa escala de Bristol, né, que é a formação das fezes lá, tudo bonitinho, mas ele tem uma baixa ingestão de fibra. Às vezes ele é sortudo. Só que aí eu digo para ele o seguinte, a gente precisa de mais fibra para que a gente dê qualidade para as fezes, para que a gente consiga eliminar toxinas pelas fezes. E aí a gente atua, não no cerne da doença ali, mas a gente consegue, pela nutrição, diminuir o processo de inflamação, que é um dos nossos maiores inimigos. Eu ia falar sobre isso, né? O paciente renal, que é um paciente extremamente inflamado, você fazer esse tipo de dieta, né? É extremamente rico para o paciente, muito benéfico. Então, assim, é uma dieta que tem que ser uma dieta... que tenha, né, riqueza em fibras, quando a gente fala de compostos bioativos, vou aqui dar um exemplo. Assim como a gente tem a medicina de precisão e a gente tem o teste genético ali, né, todo direcionado, a gente faz isso na prescrição nutricional. Então, você não fala para o paciente assim, coma mais frutas, verduras e legumes. Você vai direcionar dentro da realidade dele, obviamente, quais são as frutas, as verduras e os legumes que têm mais compostos bioativos. E a gente tem isso na ciência hoje, né? O grupo das sulforafanas, então brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas. Então, a gente até vegetais mais simples, mas que podem trazer. Então, porque se você só fala coma mais frutas e verduras, o indivíduo vai comer banana, alface e tomate, né, que é o básico. Então, ter esse direcionamento faz toda a diferença. E que pode fazer até, ou que não tem, mas que pode fazer até o plantio em casa, né? Facilita. Ele tem uma hortinha ali, se ele planta tubérculos, enfim... Isso já ajuda bastante. Contempla aí o que a gente precisa para o paciente com doença renal. Aproveitar essa que a gente abriu essa questão do lúpus, né? Para falar que o lúpus, a nefrite lúpica é uma tragédia, né? Que acontece com os pacientes, né?
Porque, assim, até 50%, 60% dos pacientes com lúpus vão desenvolver nefrite ao longo da vida, que é uma doença que, infelizmente, não tem cura ainda, né? E acomete mulheres jovens, né? Mulheres na casa da segunda, terceira década de vida, né? Às vezes, um episódio de nefrite lúpica grave, ele já compromete cronicamente a função, ela nunca mais vai recuperar a função renal dela. Os tratamentos que nós temos hoje, eles evoluem com uma remissão completa mesmo, em menos da metade dos pacientes, ou seja, ele vai ficar um renal crônico ao longo da vida. E quando você olha, eu fiz até uma revisão agora há pouco tempo, né, séries assim, de longa data de acompanhamentos de pacientes de nefrite lúpica, em 20 anos, um percentual enorme desses pacientes não está dialisando. Então, a menina começou com 20 anos com nefrite lúpica. Aos 40, 45, ela vai estar dialítica. Hoje já se fala em começar direto 3 drogas, né, corticoide, um desses 2 e mais um outro medicamento, né, para você tentar suprimir a resposta imunológica o mais rápido possível, né, e induzir uma remissão verdadeira nesse paciente, né, porque realmente é uma tragédia isso. Massa óssea, massa muscular. Então, assim, o acompanhamento nutricional desses pacientes é muito, muito importante, porque senão eles vão, assim, derretendo literalmente a massa muscular e também a parte óssea. Com certeza. Eu queria perguntar também, falando de alimentação, né, sobre a litíase renal. Se existe muito essa relação de... Falando de litíase renal e infecção urinária, né, se existe essa relação de uma com a outra, e a gente sabe que poucas pessoas... Não sei, queria que você falasse sobre isso, né? Algumas pessoas têm essa predileção, né, pela litíase, mas que normalmente, às vezes, quando a pedra não é investigada, eu queria saber de você, se você falar um pouquinho sobre a litíase e a relação que tem com a nutrição. Tá. Bom, acho que primeiro é muito interessante que esse paciente venha do nefrologista com uma cristalografia, né, que é para a gente entender se ele é um formador de cálculo, qual é o tipo de cálculo, se é um cálculo mais comum, que é o oxalato de cálcio, a gente consegue conduzir melhor a prescrição nutricional. Então é imprescindível que ele venha com essa análise, né, do tipo de cálculo. Mas a gente sabe que a maioria, né, a grande maioria dos casos é oxalato de cálcio, né, são os tipos de cálculos mais comuns que a gente tem. Quem são os pacientes que vão ter mais isso? Pacientes com obesidade, né, tem mais chance, e pacientes com um estilo de vida muito ruim, né, então uma baixa ingestão hídrica, principalmente de água, né, então não adianta se hidratar à base de refrigerante, alta ingestão de sódio, alto consumo de ultraprocessados. Então, assim, todo esse contexto de um estilo de vida que não vai levar a nenhum lugar, né? Sempre quando eu falo isso, eu falo assim, não é só a doença renal, são todas as doenças, né? Então, não é exclusivo da doença renal, é também da doença renal. Então, e aí o paciente vem muito confuso, porque é o que eu estava citando anteriormente, né? E hoje a gente tem um grande problema, né? Que vocês devem estar acompanhando, né? Essa é quase que uma obsessão pela ingestão de proteína, né? Sim, tem que ter proteína. A gente vai falar sobre isso. Tem proteína até no shampoo, né? Então as pessoas também consumindo muita proteína, muitas vezes esse consumo da proteína vindo de um ultraprocessado. Crianças, inclusive, né? É aquela barrinha de proteína que tem 14 gramas de proteína, mas está lotada de sódio, que está lotada de compostos químicos. Então, tudo isso vai trazer maior risco do paciente desenvolver, né, o cálculo renal. E aí o tratamento é justamente o caminho, né, desfazer todo esse caminho, é o paciente ter uma dieta normoproteica, ele até pode ter uma dieta hiperproteica, dependendo, né, é um paciente que tem mais idade, né, que está com risco de sarcopenia, é um paciente que faz bastante exercício, normalmente não vai ser, né, mas existem casos que sim. E aí a gente tem que trazer uma dieta mais alcalina, e quem vem de novo com a dieta mais alcalina? A dieta à base de plantas. Então, frutas, verduras e legumes, eles trazem um perfil mais alcalino. Então, a gente tem que alcalinizar a urina desse paciente. Então, mais citrato, mais fibras, mais vegetais, tudo isso vai trazer uma proteção para que ele não forme... Claro, né, existem pacientes que são formadores e que precisam de uma medicação muito, muito forte ali de suporte.
Então, assim, eu vejo hoje isso como um problema muito sério, assim, essa questão da proteína, sabe? Assim, que tá eu vi esses dias nas redes sociais uma água com proteína. Gente, não dá. Água com proteína, sabe? E as pessoas, elas juro, e elas associam isso de que é saudável. E assim, feijão, lentilha, grão de bico, soja, tofu, tudo isso também é proteína. E quando você come fruta com cereais, com aveia, também tem proteína ali. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Exatamente. Principalmente dá muito trabalho. Barra de proteína é mais fácil. Muito mais prático. Eu vi nesses dias, por que eu tô falando da criança? Porque eu vi uma mãe. Sim, no podcast. Eu fiquei horrorizada com aquilo, né? Porque... Não, mas a gente teve também aí uma notícia que viralizou nas redes, num podcast de uma pessoa bastante famosa nas redes sociais, influente, obrigada. E ela dizendo que ela preferia dar um shake de whey protein para a filha dela, que, se eu não estou enganada aqui, que tinha 2 anos, do que dar um ultraprocessado. Mas aí não existe o meio do caminho. Não existe a maçã, né? Não existe um iogurte. E a gente antigamente falava assim, né? Eu tinha, assim, na época que eu tive filhos, tinham pessoas conhecidas com muitos filhos, né? Naquela mesma idade, na faixa etária. Então, eu lembro que uma vez a gente foi para um passeio juntos, né? E eu falei, meu filho não come isso, meu filho não gosta de comer isso. Aí eu falei assim, talvez porque não seja oferecido, né? Então, eu costumava ir para os lugares, sempre quando eu ia para os lugares com os meus filhos, eu levava muita coisa. E coisas que eles lembram até hoje, tem essa memória afetiva, né? De um pão com estrelinha, no formato de estrelinha, de iogurte, pão com iogurte com cenoura, de um queijo mais gostoso, de um iogurte, enfim. E aí, quando eu coloquei isso numa mesa, assim, que tinham todas as crianças, devia umas 8, 10 crianças, e que aquele filho que não comia isso, ele passou a pedir mais. E a mãe ficou espantada assim, me olhando, nossa, ele está comendo. Assim, porque está sendo oferecido um cardápio digno de uma criança que come aquilo, né? Não ultraprocessado, assim. Eu lembro que eu colocava aqueles tomatinhos cerejas, que minha filha gostava muito de tomate. E que ele provou, assim, nossa, que gostoso. Eu fiquei olhando assim, gente, eu acho que eu causei um problema. Porque isso dá trabalho. Isso que eu ia falar, ela vai ter trabalho. Isso dá trabalho, né? E quando a gente vê, hoje, eu tinha pavor daquelas dietinhas de potinho, né, aquelas sopinhas de potinho também, né? Eu tinha pavor daquilo, porque aquilo, querendo ou não, é ultraprocessado também, né, Cris? Então, assim... se tiver aditivo... Hoje a gente tem tecnologia para ter um produto congelado que passe lá pelo ultracongelamento, que não precise de adição de inúmeros aditivos e tal. Uhum. Então, aí não seria considerado um ultraprocessado, ele seria considerado um processado e tá tudo bem. Uhum. Né? O ultraprocessado é quando ele reúne ali muitos conservantes, aditivos químicos, aditivos que são mais nocivos para a saúde. Então, assim, a gente tem existe, por exemplo... Não, existe o meio do caminho, né? Até porque a gente sabe que a vida é corrida, então não dá para exigir que a pessoa passe lá o dia na cozinha, né? Cortando legumes, verduras e legumes, né? Não é um conto de fadas. Mas a gente consegue chegar no meio do caminho. Mas aí, falando da questão da litíase, né? Então, é isso, assim, é ter uma dieta que traga mais alcalinidade, que trate mais o que esse paciente precisa melhorar, que é a ingestão de líquido, frutas, verduras e legumes, controle de sódio. Né? E se tiver com excesso de peso, perder peso. E aí, claro, né, a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, mas aí cada tipo de cálculo pode ser que tenha algum ponto de atenção ali. Agora, o mais comum de todos é o oxalato de cálcio. E aí as pessoas às vezes deixam de comer o cálcio. Isso ainda é um mito, né? Na verdade, ela precisa ter uma boa ingestão de cálcio para que ela não forme mais cálculo. Então, não precisa suplementar cálcio, não é nada disso. Olha que coisa interessante, né? Porque todo mundo acha isso, né? Não. Você tá com excesso, então não é nada disso. Então, assim, às vezes o indivíduo não tem uma porção de cálcio no dia, né? E não é suplemento, é um iogurte, é o queijo, é o leite, que não inflama, né? Então, vale dizer, né? Então, assim, toda essa conscientização. E que tá vendendo isso há muito tempo, né? Que o leite inflama, né? Se for um leite ultraprocessado, usado com recorrência, sim, né? Então, assim, não sei os meus colegas nefrologistas aqui, né? Mas eu acho que na minha área isso ainda é um pouco pior, né? Assim, o paciente de primeira vez, meia hora da consulta é desmistificando.
Aí depois a gente constrói, né? Porque o paciente chega carregado dessas informações, Sim, né? sim. E hoje, cada vez mais as redes sociais, né? Tem muita coisa boa, né? E essa é a razão de estar aqui com vocês, que são referência aí na área. Mas a rede social tem informações muito boas e também tem desserviços, né? E a gente precisa realmente desmitificar e cada vez mais dar informação precisa, baseada na ciência, né? Em coisas que realmente as pessoas possam absorver isso, para que tenha orientação, né? Eu costumo dizer do letramento em saúde, você saber, você ser orientado. Às vezes tem bons profissionais, às vezes tem pacientes que a gente sabe que não tem aquele alcance daquilo, e você saber, esse é o papel do enfermeiro, né? Puxando um pouquinho pro meu lado, você tem que saber o que é possível fazer, né? Porque às vezes você tem um consultório, ele passa coisas atuais, né, mas que às vezes nem sempre o paciente consegue fazer aquilo. Então, o que é possível, né? A gente estava conversando ainda há pouco, né, Cris? Assim, aqui, né, o brasileiro tem assim, aquele café, pão e manteiga. Qual o valor nutricional disso, né? E associado também à grande questão do açúcar, né? Colocar, às vezes é um pão doce na hora da colação, não é uma fruta. Depois do almoço tem sempre a sobremesa. E aí, às vezes o paciente é tabagista também, que agrava mais, a gente nem falou sobre isso aqui. Então, eu costumava dizer no ambulatório, né, o que é possível, que você fala assim, olha, você não pode mais fazer isso, não pode mais... Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Então, eu sempre falava assim, o que é possível de você fazer, de você comprar, né? Então, o meu... Às vezes, nesse ambulatório, eles tinham poucas idas ao nutricionista, ao serviço de nutrição, o que era uma pena, porque, como eu falei, eu acho que a nutrição no tratamento conservador é o pilar, né? E eu trabalhava muito com o médico, com a nutricionista, poucas vezes, mas com o médico, para que o paciente fosse orientado, para que ele tivesse letramento, né, da saúde dele, entendesse qual seria o benefício e falar que não era, olha, a partir de hoje você não vai fumar mais, a partir de hoje você não vai comer mais isso, e a gente sabe que isso não é possível e não vai ter adesão nenhuma. E na verdade a gente sabe que o paciente, quando ele adere, que ele tem um entendimento do que está acontecendo, ele vai fazer adesão, né? Eu fiz essas orientações, eu percebi, foi um estudo muito bacana, onde eu percebi que junto com a nutrição, junto com o médico, a gente fazia, e os exames laboratoriais depois das consultas, eles tinham uma aderência maior, né, os exames, houve uma melhora, né, dos exames, inclusive, clinicamente também. Eles, como era teleenfermagem, então eles me ligavam, eles faziam foto do prato que eles estavam comendo, e assim, isso foi fantástico, a adesão deles foi muito bacana, sabe? Com pacientes que às vezes não tinham alcance da comida naquele perfil que a gente gostaria, mas que dentro do possível houve essa melhora, e isso foi muito gratificante trabalhar nisso, né? E aí, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho se realmente, quais as intervenções realmente que a gente tem maior impacto na redução da progressão renal, como é que vocês individualizam assim, as metas de pressão arterial para o paciente, como que a gente pode atingir o paciente nesse aspecto? Pode falar. Então, assim, né, quando a gente fala, né, em progressão de doença renal, né, a gente tem muito a questão, né, que a gente já citou, medicamentosa como auxílio, a parte nutricional principalmente, e a mudança de estilo de vida como um todo, né? E a gente fala do controle da pressão arterial, do diabetes, né, da dislipidemia, o controle principalmente da proteinúria, tanto atuando, né, como
né, nessa redução dessa proteinúria para diminuir a velocidade de progressão da doença renal. Né? A gente sabe que o paciente que perde mais proteína na urina, além de ter maior fator de risco cardiovascular, ele também vai perder, né, essa função renal de forma mais rápida, né, e a gente vai atuar nesses fatores. Né, e o grande desafio é isso, né, o paciente, às vezes, ele vem para a gente de uma forma, né, querendo uma resposta muito objetiva para algumas coisas, né, e a gente acaba vendo o paciente como um todo, de forma geral. Então, assim, essa questão da meta pressórica, né, a gente tem visto aí na literatura, né, uma meta cada vez mais rigorosa no controle da pressão arterial, mas a gente sabe que na nossa prática a gente sempre tem que olhar o indivíduo como um todo, né. A gente tem uma população muito idosa no consultório, né, que tem vários outros riscos além de só doença renal e risco cardiovascular. Então, assim, às vezes é aquele idoso que já tem catarata, não enxerga muito bem, tem um risco de queda importante, né? Então, assim, a gente tende a individualizar cada meta para cada paciente. Então, assim, um paciente muito idoso com esses riscos, a gente vai procurar identificar fatores de sintomatologia de hipotensão, né? Então, assim, às vezes eu chego a alguns pacientes, para mim, com uma terapia antipertensiva muito rigorosa, né, fazendo episódios de hipotensão, né, que, né, fala, doutor, quando eu me levanto eu fico tonto, e a gente tem que um pouco afrouxar isso, né, então não dá pra gente ter uma receita de bolo para todo mundo. Mesma coisa é a glicada, né, quando a gente fala em diabéticos, né, isso é muito bem estabelecido na endocrinologia e pra gente também, que essa meta de glicada, ela tem que ser individualizada para cada um. Então, assim, eu não posso exigir uma glicada de 6 num paciente de 80 anos, né? Então, assim, é exatamente esse o desafio para a gente. Então, atuar nesses fatores de riscos, né? Que atuam tanto na gênese da doença como na progressão, para a gente, então, né, de acordo com cada paciente, estabelecer as metas aí possíveis, né? Aquilo que você falou, né? O que dá para ser feito, né? Igual assim, será que eu vou conseguir reduzir o LDL do meu paciente para abaixo de 50? Né, paciente já muito idoso, com uma idade muito avançada, às vezes não, apesar da gente tentar, né, sempre fazer o possível. Acho que o que importa é a gente olhar o paciente como um todo, né? Além do livro, eu acho que é o papel do médico, né? Tiver a IA aí trazendo muitas coisas benéficas pra gente, mas infelizmente a IA não consegue fazer isso, né? Não consegue olhar o paciente, né? De dar uma dieta ali que seja personalizada para aquele paciente, uma terapia medicamentosa personalizada. Eu acho que o desafio é esse aí pra gente. Eu quero falar algo aqui pra gente. Pra gente pode ser óbvio, igual eu comentei do oxalato de cálcio, e o paciente precisa ter uma boa ingestão de cálcio. Quando eu atendi no ambulatório de nefro lá da UF, de nutrição, eu atendi um paciente que ele veio encaminhado do nefro e ele tinha uma proteinúria importante. E o médico falou para ele que ele estava perdendo muita proteína pela urina, que ele tinha que melhorar a ingestão de água e reduzir o sal, e encaminhou para a gente. Só que a gente sabe que, às vezes, né, do encaminhamento até ele chegar para a gente, vai um tempo. E o que ele estava fazendo nesse período? Ele estava repondo a proteína que ele estava perdendo pela urina. Ele entendeu que se ele, né, se a gente for pensar, é uma coisa lógica. É lógico, né? Tô perdendo, vou colocar pra Mas dentro. eu acho importante a gente falar aqui, porque tem muitas, né, a pessoa que é leiga, realmente ela pode ir por esse caminho e é um caminho errado, né? Então, se eu tenho uma proteinúria, se eu tenho perda de proteína na urina, se eu tenho lá, né, diagnosticado, porque nem sempre a espuma, né, é a perda de proteína, então você tem que ter lá o diagnóstico do médico. Você não precisa e não deve comer mais proteína, muito pelo contrário, você vai ter que ter um controle, uma observação maior na sua ingestão proteica para aliviar, né, esses rins aí que estão sobrecarregados. Então, acho que achei melhor falar porque as pessoas podem se confundir, né? Claro. Então, Acho que é por isso que o cuidado multidisciplinar é importante, né? Sim. De uma certa forma, nós somos privilegiados lá na UERJ, na UF, né? Porque a gente trabalha, a gente tem um ambulatório com nefrologistas, um ambulatório de nutrição do lado, tem enfermeiro, então tem todo um grupo o aparato para cuidar daquele paciente de uma forma, né, personalizada. Então você está atendendo o paciente, ele já vai para a nutrição logo depois, né? Então é muito dinâmico e muito bom para o paciente isso, muito né? Bom. Mas esse modelo, a gente tem que ser realista, né? Você não tem como replicar isso em termos de saúde pública. A gente tem que saber que o paciente com doença renal crônica estágio 3, ele vai ser cuidado na atenção primária, né? Então não tem como um ambulatório como o do Pedernest, da UF, ser aberto, sabe, para a população. Não vai estrangular. Já está estrangulado, né? Então a gente acaba pegando pacientes com estágio mais 4 e 5, né, para cuidar, ou
claro, doenças glomerulares, coisas mais específicas, né? Mas é o cuidado primário que tem que ser estruturado para atender esse Eu paciente. também acho. Né? Essa coisa da linha do cuidado integral do paciente já começar, né? Já ter essa linha de cuidado, que é o que é, como você disse no início, né? Que foi Tá normatizado, né? E que a coisa não funcionou. A gente avançou 12 anos aí e assim, a gente não conseguiu avançar na linha de cuidado do paciente na atenção primária. Não conseguiu, com as duas maiores causas sendo de atenção primária, né? Diabetes e hipertensão. Agora, essa questão do uso, que a gente já vai falar, né? Sobre as canetas, né? E na atenção primária, mas que o básico bem feito não foi feito. Então, a gente avançou por um lado, mas esqueceu do feijão com arroz, que é o que eu vivo falando, que o feijão com arroz bem feito avança muito mais, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, essa atualização, a gente realmente avançar, principalmente com as pessoas que estão num grau de obesidade muito mais avançado, mas que você pode ter uma linha de cuidado preventivo e que é fácil e que você não precisa ter esse uso das canetas, né? Que já é num grau de obesidade muito mais avançado, né? Quer falar um pouquinho? Me preocupa as canetas. Não, porque você imagina, o paciente que tem acesso ao tratamento privado, já é um paciente que, grande parte dos pacientes começa a usar a caneta, que é um tratamento não faz caro, exercício, não melhora a alimentação, o paciente que tem acesso. Imagina quem não tem acesso. Pois então, isso pode ser, né, um desastre. Perda de massa muscular, perda óssea, risco de osteopenia, de osteoporose, principalmente em mulheres. Então, a gente pode estar tentando, né, sanar ali um problema, que é a obesidade, mas... E o suporte para que a gente faça isso, né? Nesse público é difícil, né? Quer falar? Eu queria, assim, a gente falando sobre ambulatório e quando a gente pega um paciente com estágio da doença mais avançado, né? Quando que você fala para o paciente, prepara ele assim, olha, tá chegando a hora, eu acho que a gente não vai conseguir mais controlar e você vai ter que entrar na diálise, seja ela diálise peritoneal ou a hemodiálise, ou até você começar a preparar esse paciente para o transplante e, né, vai ser transplante preventivo que o paciente nunca dialisou. Quando chega esse momento, né, eu queria que vocês falassem sobre isso, né, essa decisão aí do ambulatório, e é um momento difícil, né? Esse foi um dos desafios, assim, durante muito tempo. Não que não seja ainda um desafio, mas acho que com o tempo eu aprendi a expor isso, porque o paciente ele tem uma sensação de que a notícia de o momento que ele precisa iniciar a diálise é uma sentença de morte para ele, né? E eu acho que muito da abordagem, né, que você precisa fazer com o paciente ao longo de todo o seu tratamento conservador, né? Quando você consegue estabelecer uma boa relação médico-paciente, de confiança, onde ele enxerga que você está só realmente indicando o que de fato é necessário para ele, quando você coloca a diálise como primeiro, uma ponte para o transplante, porque você tem uma forma de substituir a função renal e a melhor forma não é a diálise, a melhor forma é o transplante para aqueles pacientes que de fato forem elegíveis para o transplante. E, além disso, você colocar a diálise como uma perspectiva. Por exemplo, se ele tiver qualquer outra falência de qualquer outro órgão, não existe uma máquina que possibilite ele de sobreviver e continuar, por mais que ele tenha que ficar 4 horas, né, saindo da casa dele. Esse é um bom argumento. Mas, assim, se ele tiver uma falência pulmonar, ele vai ter que ficar internado, preso no ventilador. Se ele tiver uma falência cardíaca, ele vai ter que ficar internado, esperando o transplante cardíaco. E assim, né? Então, eu acho que você oferecer essa perspectiva para o paciente também é muito... Eu costumo falar assim, tem um ditado popular, né? Só não existe jeito para a morte. Eu falo assim, existe, né? Porque eu falo para eles assim, a máquina de diálise veio, e hoje a gente tem tratamento, né? A gente tem HDF, que a gente está vendo que... então...
existe uma pacientes, eu peguei pacientes que nem estavam nesse avanço medicamentoso, mas pacientes que pegaram a época de máquina de tanque ainda, e que dialisavam há 35 anos. Eu peguei um paciente com 41 anos de diálise. E era um paciente super rigoroso. E é outro nível, né? Porque você realmente, ele passou muitos perrengues durante a terapia. Ele era um paciente jovem quando ele teve o diagnóstico, depois ele entrou em diálise. Ele conheceu a esposa dele na diálise, porque também ela dialisava. Então, foi todo um processo, né? Uma vida. E ele tinha... E eu acho, não tenho certeza, que o que fez com que ele durasse tanto tempo, exatamente o conhecimento da doença, dele ser orientado, dele saber, dele ter o letramento mesmo, que eu falo isso, né? Dele entender o que ele poderia e que ele não poderia fazer. Então isso faz toda a diferença no desfecho, né? Você, durante o tratamento conservador, oferecer para ele as informações que ele precisa, até para tomar a decisão dele quando chegar o momento, se ele vai querer hemodiálise, se ele vai querer peritoneal, se ele de fato quer o transplantar, se é um transplante vivo, um transplante de doador falecido. Então, o paciente, ele domina muito melhor a doença e, consequentemente, ele acaba sendo melhor aderente mesmo ao tratamento. Porque ele sabe o porquê que ele tem que fazer tudo aquilo. Ele se conhece. E hoje em dia, assim, se você... antigamente a gente tinha muito assim, quando é que você conversa com o paciente, quando é que você encaminha para fístula? Tinha um cut-off de taxa de filtração glomerular, né? Abaixo de 20, abaixo de 15, dependendo se é diabético, se não é diabético. Hoje em dia, a gente tem ferramentas que conseguem, que são muito acessíveis, né, durante uma consulta, né, no nosso ambulatório, no nosso consultório, onde a gente pode inserir a idade, a taxa de filtração glomerular, a doença de base do paciente, e ele dá a estimativa prognóstica de risco de evoluir para diálise nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, no próximo ano. Então, a gente só vira a tela do computador, mostra para o paciente, vem um gráficozinho. Então, é uma ferramenta gratuita, né, que a gente consegue oferecer alguma perspectiva também nesse sentido, de previsibilidade mínima, né? Obviamente não é exatamente aquilo, mas dentro da evolução da população em geral, como que a doença dele, com as características dele, se comporta em termos de velocidade de progressão. Que é isso que eu ia perguntar para vocês, né? Quanto que vocês acham que o paciente abandona o tratamento? Eu acho exatamente isso, quando ele não tem informação. O medo faz com que haja um afastamento, né? Porque existe isso, quando o médico fala assim, olha, agora a gente vai programar para fazer sua ficha. Ele some do ambulatório, ele volta naquela urgência dialística para o cateter fragilizar. Então, a desinformação, eu acho que é o maior problema para o paciente abandonar e não querer, porque ele vai ter medo do desconhecido e a forma como ele é comunicado abordado também, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Tato, né? A sensibilidade. Infelizmente, a gente sabe assim, que... muito frequente, né? Quando eu vou começar? E aí, assim, é igual a Priscila falou, essa coisa da taxa de filtração glomerular, né? A gente calcula, né, justamente para ser didático com o paciente, para ele entender a fase da doença dele, se é uma fase mais moderada ou mais avançada, e a gente acaba dando, às vezes, o número da filtração, né? O paciente, hoje você está filtrando 15 ml minuto, você já está caminhando para o estágio 5. E muitas vezes o paciente fica agarrado a esse número, né? Entendendo que a partir abaixo de 15, chegando ali no estágio 5, ele já vai precisar de diálise. A gente sempre explica que o paciente ele não é um número, né? A gente tem pacientes hoje que começam a diálise com 7 ml minutos de filtração e pacientes que às vezes começaram antes disso. Então, assim, no que a gente está batendo na tecla, né? Individualizar cada caso. Esse paciente, ele está comendo, ele está conseguindo, né? Porque quando os níveis de ureia vão subindo, ele vai perdendo apetite, vai perdendo peso, né? A pressão dele já não está conseguindo mais controlar com o antipertensivo, o potássio já está num nível que, né, gera um risco para ele de uma arritmia cardíaca. Então, assim, né, mais do que dizer, abaixo de 15, a gente já está na diálise. É o paciente entender os sintomas que vão levar ele, às vezes, a entrar, né, numa indicação de diálise, às vezes não numa urgência, né, mas uma indicação, que às vezes é difícil para o paciente entender também. Sim. Isso é uma coisa que mudou, né?
Porque, por exemplo, quando eu comecei meu treinamento, a gente tinha o número mágico de 10 ml por minuto. Abaixo de 10, você já vai começar a diálise, né? E aí surgiram estudos, né, de acompanhamento de longo prazo que compararam o início, né, determinado pelo clínico versus o início determinado por sintomas e pelo contexto geral, e viram que não tem diferença nenhuma. E muitos pacientes que vão começar só quando existir uma indicação, eles às vezes vão ficar 1, 2 anos em tratamento conservador ainda, dependendo da evolução dele. E bem, sabe? Bem, sem sintoma, fazendo o acompanhamento nutricional. Sim, eu ia fazer uma pergunta assim, bem... porque existe esse acompanhamento que é imprescindível da nutricionista, mas eu queria saber na prática como é que vocês equilibram, né, a proteção do rim e a prevenção da desnutrição e da sarcopenia, porque isso está muito ligado, né? Tem nefrologistas que são bem restritivos, e isso a nutrição já não gosta muito, né? Porque às vezes eu já presenciei pacientes extremamente sarcopênicos, né? Porque restringiram tanto que o paciente chegou nesse nível. Então, eu queria saber exatamente esse equilíbrio, né? Não consegue nem levantar da Exato. cadeira. Pois Não, e aí a gente vai falando, assim, eu posso comer agora? Eu falo assim, mas já poderia comer antes. Não, eu sou Né? bem sincero, eu peço socorro. Eu acho que a gente é nutrição, né? Eu acho que pra ajudar nisso. É isso. E às vezes, assim, o paciente, às vezes, ele quer que você prescreva uma dieta pra ele ali na consulta, né? Então, quando você dá o diagnóstico, o que eu posso comer aqui? Eu acho que, assim, poucos sabem que existe um nutricionista, né? Com ênfase ali na parte renal. Então, Além de ser nutricionista, né, Thales? Tem que ser bem especializado no paciente renal, porque isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença. Então, assim, eu peço socorro, eu não fico me arriscando assim, o que você não pode comer. Claro que a gente dá orientações de risco para o paciente iniciais. Importante, porque a gente tem. Mas, assim, a dieta, quem prescreve é nutricionista, né? Assim como nós temos as medicações que nos ajudam, né? A parte clínica, eu acho que nesse momento eu peço socorro mesmo de equilibrar aí os pratos aí para o paciente. O que causa desnutrição, falando assim, todas as questões, a fisiopatologia da doença, tudo é um prato cheio para perda de massa muscular, tá? Mas falando só da nutrição, a gente tem muitos estudos muito bem desenhados, estudos de intervenção, não é estudo de associação, mostrando que na grande maioria dos casos, o que leva à desnutrição e, portanto, à sarcopenia, né, elas se convergem, é a baixa ingestão calórica. Tá? Então, o paciente, ele acaba, eu não posso comer fruta, na verdade pode, né? Não, mas ele vem com todos esses mitos, então ele começa a tirar um monte de coisa da alimentação dele e a ingestão calórica vai lá no pé. Então, ele desnuda, aí ele não tem energia para trabalhar, para fazer exercício, e aí uma coisa vai levando a outra. É claro que uma baixa ingestão proteica, uma ingestão proteica inadequada também vai levar à desnutrição e à sarcopenia, né? Mas a ingestão calórica é muito importante. E quando a gente fala da proteína, Aline, é o que eu estava explicando, a gente tem as proteínas de origem animal e as proteínas de origem vegetal. Se eu tenho um paciente que está progredindo, né, que ele está aumentando a ureia, ele está indo lá, estágio 4, estágio 5, ele está com 7 de filtração, eu tenho um paciente que está com 7 de filtração, ele é jovem, ele joga futebol 3 vezes por semana, ele tem um apetite ótimo. Então, assim, tá segurando. Tá tudo bem. O que a gente tenta fazer com um paciente desse? Menor geração de toxinas urêmicas. Então, a gente dá mais proteína de origem vegetal. É uma proteína que vem quelada ali, que vem junto com fibras. Então, eu tenho menor produção de pecresil sulfato, indoxil sulfato e assim por diante. Então, esse paciente consegue se estabelecer ficar mais tempo ali no conservador, o tempo que ele conseguir, sem desnutrir. Porque proteína não é só carne, né? Não é só frango. Então, tudo tem proteína, tudo tem aminoácido. Então, a gente tem todas essas divisões aí do tipo de proteína que a gente pode organizar com o paciente de acordo com a taxa de filtração, de como ele está, entendeu? Agora, chegando nas canetinhas, eu queria saber como é que vocês enxergam a combinação dos agonistas de LGP1, né, os inibidores, se a sinergia da proteção cardiorrenal. Uma vez eu vi você falando sobre isso, né, Conrado? Fala um pouco. As evidências estão começando a aparecer, né? O primeiro grande estudo foi o FLOW, né, com a semaglutida, não é isso? Sim. Está mostrando que ela reduziu, o evento era um evento composto, né, de doenças renais, cardiovasculares, então ela reduziu a incidência de...
Mas no primeiro momento não se tinha assim, muita certeza se esse efeito era um efeito pela própria redução do peso, né, e a melhora da obesidade, né, ou se essas drogas tinham um efeito benéfico primário, como é o caso das glifosinas, né, dos inibidores da SGLT2, que tem um efeito hemodinâmico renal, anti-inflamatório, enfim, né. E aí agora estão começando a aparecer estudos dedicados a responder essa questão, né? Que viram melhora na hemodinâmica renal, por exemplo, com o uso dos inibidores da GLP-1. Então parece ser uma classe que também tem um efeito nevoprotetor, embora o grau de evidência ainda específico ainda não seja ainda muito claro ainda para nós. Mas o fato é que melhorando a obesidade, né, consequentemente vai melhorar a saúde cardiovascular e renal como um todo. Né? Com certeza. Como é que você acha que a gente pode evitar esse excesso de perda de massa muscular nesses pacientes que estão fazendo uso dessas canetas? Né? Tá. Primeiro eu queria dividir como é que a gente analisa a massa muscular. Isso é importante. Já tem alguns estudos, lá no início, esses estudos, né, que estavam analisando essas substâncias, eles avaliavam o peso da massa muscular. Então, de maneira muito prática, o indivíduo perdeu 20 quilos, aí ele perdeu 8 quilos de massa muscular, 12 quilos de gordura. Era assim que estava sendo, que a maioria dos estudos avalia, até por uma questão, né, de muita gente para ser avaliada e tal. Mas quando você avalia a imagem do músculo, dentro a gente tem, por exemplo, eu fiz uma ultrassonografia aqui do meu quadríceps. Você vai ver a musculatura e se eu tiver com muito excesso de peso ou se eu for uma pessoa sedentária, enfim, eu posso ter um músculo que tem mais infiltração de gordura dentro desse músculo, conhecido por mioesteatose. Se eu tenho um indivíduo que tem 100 quilos e esse indivíduo tem uma área muscular de quadríceps assim, ele perde gordura, ele vai perder a gordura intramuscular. O músculo dele vai reduzir. Isso não é uma perda de massa muscular. Só que se a gente avaliar na balança, vai parecer que ele perdeu muita massa muscular. Então, por isso que é importante, além disso, a gente não tem como ficar fazendo esses exames tão robustos em populações. Então, a gente tem que avaliar a funcionalidade. Então, a gente pode avaliar a reserva de força com dinamometria, a gente pode fazer questionário SARC-F, que a gente pergunta como o indivíduo está para realizar atividades da vida diária ali, subir escada. Então, a gente precisa avaliar a função também, porque se a gente fica só focado no número, a gente acabou que ficou falando-se muito disso e muitas pessoas hoje que têm indicação clínica de uso dessas substâncias têm medo de usar, porque elas falam para mim, Cris, eu vou perder muita massa muscular, eu não quero usar. Então, assim, claro, se você não tiver estímulo muscular, né, um exercício físico, ou dependendo do paciente, uma sessão de fisioterapia e assim por diante, isso, né, faz total diferença. Então, como não perder massa muscular de forma excessiva e não perder principalmente a funcionalidade? Exercício físico, e eu costumo dizer que a caneta não é para treinar para ficar sem comer, porque é o que muitas pessoas acabam fazendo. Eu não estou com fome, então não vou comer. Então, a minha conversa com elas é muito assim, a não ser que você esteja de fato passando mal, né, com os sintomas que podem acontecer e que o médico vai contornar com medicação, você precisa minimamente comer o que a gente está combinando aqui. Então, se você estiver com náusea, com vômito, aí tem que ser contornado com a medicação que o médico deixa ali de SOS. Então, assim, estabelecer bem as refeições a gente tem que fracionar mais por conta dessa questão, né, que o paciente fica satisfeito muito mais rápido, ele fica por muito mais tempo com essa saciedade prolongada, mas essa conversa tem que ser muito séria com o paciente, porque senão, assim, eu já atendi pacientes que ingeria 500, 600 calorias num dia. Um paciente que come isso não tem energia para fazer exercício, então não vai perder massa. Não é a ideia, aí sim. Eu trouxe um caso clínico aqui, a gente já está terminando, chegando no final do podcast, né? Queria trazer um caso clínico, né? Paciente com 58 anos, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, albuminúria e taxa de filtração glomerular de 52 ml por minuto. Ele pergunta se o uso da caneta, né, dos agonistas, poderia ajudá-lo a proteger os rins. Como vocês conduziriam esse caso? Quem seria o candidato? E quais cuidados seriam necessários? Acho que a caneta ajuda, principalmente por causa da obesidade, mas para a doença renal não é o primeiro pilar, né? Assim, a gente hoje fala muito de não termos inércia terapêutica, né?
Antigamente, quando principalmente os inibidores de SGLT2 chegaram, a gente tinha primeiro que introduzir o ia cobrar, caso o paciente não fizesse ainda, para depois introduzir o inibidor de SGLT2 e ir fazendo as coisas meio que passo a passo. Hoje em dia, a gente tem uma corrente que fala para a gente não ter essa inércia terapêutica e já começar as coisas meio que mais rápido, né? Não ficar esperando tanto entre a introdução de uma classe e outra classe. Em relação às canetas, eu acho que o benefício foi muito o que o Conrado falou. Ele vai ser por causa da questão da obesidade, né? E a gente ainda está esperando esses resultados dos estudos existem em relação ao efeito primário renal. Sim. Mas já está consolidado como o quarto pilar de tratamento da doença renal diabética. Mas tem muita coisa né? ainda para vir, né? Os estudos avançarem, a gente entender mais esse mecanismo, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês pudessem mudar apenas um hábito alimentar da população, vai para a Cris. Para proteger o rim, qual seria? Eliminar os ultraprocessados, alimentos ultraprocessados. E o que vocês acham que será completamente diferente daqui a 10 anos? A gente já falou tanto de avanço, né? Que a gente ficou estagnado durante algum tempo aí. O que vocês acham que daqui a 10 anos vai ser completamente diferente? Né? Eu acho que genética e imunobiológico. Isso é uma boa. Eu acho que essas drogas elas vão entrar de vez assim, no armamentário corrente nosso, né? Ainda, algumas drogas são caras ainda, né, para a população, mas eu acho que vai avançar a ponto de ser acessível, né? Inclusive as canetas também, que ainda não são. Ainda não né? são. Ainda não são. Mas, por exemplo, o SUS já incorporou, né, os inibidores de SGLT2. Então, acho que o próximo passo talvez é incorporar a fenilinolona para causas específicas. E aí depois as canetas, né? E isso ser mais abrangente e avançar em medicina de precisão. Acho que é isso que a gente precisa, né? Ser tratamentos personalizados, né, para doenças personalizadas, vendo o mecanismo da doença, né, principalmente. Essas drogas são drogas gerais, né, de nefroproteção geral. Tá? Eu acho que entra muito nisso, assim, a gente não tratar só a consequência das coisas, né? Como o Conrado falou, por muito tempo a gente tratava, né, a proteinúria, né, para eliminar ali o dano que aquilo ali ia gerar, mas assim, a gente, daqui a 10 anos, a gente ia começar a caminhar a tratar mais a causa, né, que ele falou. E aí isso envolve tratamentos mais específicos dentro da fisiopatologia de cada doença. Então eu acredito que mais pra frente a gente vai cada vez mais personalizar, porque assim, a gente tende a colocar os pacientes num grupo, né, igual quando a gente fala de glomerulopatia, principalmente a síndrome nefrótica. Mas existem várias entidades da síndrome nefrótica e cada uma, né, vai ser tratada de uma forma cada vez mais específica. Então, acho que desses 10 anos a gente vai evoluir para isso. A gente cada vez está dominando mais a fisiopatologia das doenças, né? Sim. Então, a gente está vendo cada vez mais pontos a sofrerem intervenção para frear a progressão fisiopatológica da doença. Por exemplo, IgA, você tem o corticoide de liberação entérica, você tem o anti-BAFF, anti-APRIL, o anticomplemento, várias intervenções em cada uma das etapas da fisiopatologia da doença. Então, acho que quando eu falei imunobiológico, me referi a isso, porque isso é uma coisa que está muito, né, em ebulição agora, nesse momento. Então, acho que é uma coisa que vai se consolidar, não só para, né, IgA, que a gente está vendo isso, mas para várias doenças que têm, né, esse tipo de fisiopatologia, e a acessibilidade a isso se tornar mais acessível a esse tipo, os pacientes terem mais acessibilidade a esse tipo de tratamento. Eu tenho um sonho, né, que é a gente conseguir colocar lá na linha de atenção primária, fazer com que a população tenha acesso, né, primeiramente à atenção primária, conduzir as principais causas e ter um avanço e chegar ao nutricionista para que ele possa, junto com o enfermeiro, junto com o médico nefrologista, já no primeiro momento, já começar a tratar, né, a evolução, fazer com que não haja uma evolução da doença, da progressão renal. Então, como eu disse, né, e você bem falou, né, há 10 anos, né, teve a legislação para que houvesse essa linha de cuidado, a gente não avançou nisso. A doença é uma doença crescente, extremamente prevalente,
E eu espero que a gente, daqui a 10 anos, a gente tenha avançado com isso e que a gente consiga fazer com que a população tenha acesso, né, a essa linha de cuidado tão importante e fazer com que isso avance de forma mais devagar, digamos assim, né? Se você fala esse seu recado final, Cris. Não, pegando tudo que eles falaram aqui, com tantos avanços na medicina de precisão, eu acredito que os pacientes vão chegar melhores para o nutricionista, né? Eles ainda chegam muito, né, com muita perda de massa, então, assim, a medicina de precisão vai auxiliar muito o trabalho do nutricionista e a gente também tem o que eu estava falando, que é a nutrição de precisão, da gente conseguir direcionar cada vez mais de acordo com cada paciente. Também é meu sonho, assim, que a gente tenha muito mais nutricionistas especialistas, porque é uma especialidade, né, que foge do comum, então tem que dominar a nefro, e quanto mais gente formando, se especializando nessa área, o público, as pessoas só ganham. Gente, eu queria agradecer essa mesa tão rica. Gente, eu já sabia que ia ser maravilhoso, mas tão maravilhoso que foi. A gente tem informação de verdade, orientação, com profissionais extremamente capacitados. Queria agradecer cada um de vocês, né, pelo tempo, por estar aqui. A gente realmente fornecer informações preciosas na nefrologia. Eu me despeço aqui e muito obrigada. A gente está encerrando mais um episódio Além da Nefro. Obrigado. Obrigada.